Olá! Então, dando continuidade à nossa aula de banco de dados, sobre normalização de banco de dados, nesse momento nós vamos entender quais são os problemas que normalmente acontecem quando a gente não tem um banco bem planejado e um banco bem projetado. Existem diferentes tipos de anomalias, normalmente elas estão associadas a uma ação que acontece no banco. No caso, por exemplo, uma ação de inserção, de você inserir um registro, de remover ou atualizar. Mas o que seriam essas anomalias? Anomalias podem ser, por exemplo, situações em que, a partir do momento que você faz uma inserção, os dados que estavam no banco podem se tornar inconsistentes ou diferentes, por exemplo. Imagine que você possa ter duas pessoas, dois funcionários, cujo mesmo CEP, tem o mesmo CEP de informação do endereço, mas a descrição do endereço está incorreta. Isso é uma inconsistência. Deveriam ser exatamente iguais. Então, nessa aula, nesse momento, nós vamos entender o que são essas anomalias, para depois, a partir do próximo conteúdo, a gente entender como nós podemos corrigir essas anomalias. Ok? Então, vamos entender primeiro a primeira anomalia aqui. A primeira anomalia é dita como anomalia de inserção. Obviamente, ela acontece quando você realiza um processo de inserção no banco de dados, ok? Veja bem qual é o problema. Uma anomalia de inserção acontece quando inserir um dado. Este pode gerar uma inconsistência no banco de dados, eu acabei de comentar. Imagine, por exemplo, aqui, olhando essa tabelinha que eu mostro de exemplo. Preste atenção na seguinte situação. Luiz mora no endereço Prudente de Moraes 15. E Josita mora também em Prudente de Moraes, número 15. Imaginem que eles sejam casados. E o endereço ali deve ser rigorosamente igual. Mas veja bem qual é o problema disso. Pode acontecer de um determinado o funcionário, no momento que for inserir essa informação, preencher alguma coisa incorreta no endereço. Ou, por exemplo, a Josita pode falar o endereço incorreto. Nesse caso, imagine que aqui nesse endereço da Francisca, desculpa, da Josita, ficasse Prudente Moraes, com E. E aqui, Prudente de Moraes, no Luiz. Percebam que o momento que a gente inseriu e o controle não foi feito por parte de um usuário, que a gente pode ter esse problema, você tem uma inconsistência, porque você pode ter dois endereços que deveriam ser o mesmo local, mas com um nome diferente. Esse é um problema que acontece por causa da por causa da anomalia de inserção. Por que isso acontece? Diante da redundância dos dados. Olha em quantos momentos nós estamos repetindo rigorosamente o mesmo endereço. Tá bom? Então, esse é um problema. Quando ela acontece? No momento da inserção. E um exemplo é esse. Né? Vamos para a próxima anomalia? Anomalia de atualização. Olha esse problema. Ela pode acontecer quando você... desculpa, aqui está com um probleminha. Na verdade, aqui está com uma anomalia de remoção. Não tem problema. Eu explico a anomalia de remoção e faço a correção depois, tá bom? O que é a anomalia de remoção? Acontece quando você remove um determinado registro, tá? Aqui só está um nome incorreto, mas não tem problema, dá para entender tranquilamente. Imagine que nós precisamos remover esse funcionário aqui, ou seja, o Ricardo deixou de ser um gerente na minha agência bancária. Isso aqui é uma tabela com informação de agência bancária. Então você tem funcionários, você tem um nome, você tem um cargo da pessoa no banco, o salário que ela recebe e a agência dela. Agora imagine que eu removo esse Ricardo. Dada essa configuração dessa tabela, no momento que eu remover o Ricardo, eu não posso remover somente essas colunas, eu preciso remover toda essa linha. Logo, o que vai ser removido também? A informação da agência 1668. Observe o problema que aconteceu quando eu removi. Eu retirei uma informação que deveria ser apenas de um funcionário e também foi excluído a agência dele. Imagine você, deixou de ser um cliente de um banco, por exemplo, Banco do Brasil, e quando você foi excluído da tabela do Banco do Brasil, a informação da agência também foi embora. Olha essa inconsistência que acontece. Isso acontece por uma anomalia de remoção. Tá? Só correção aqui é remoção, a descrição está correta, só aqui em cima. Não tem problema, vocês entenderam a ideia da remoção, beleza? Agora sim a anomalia de atualização. Vamos entender o seguinte na anomalia de atualização. Ela ocorre quando você realiza um processo de atualização no banco de dados, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. De novo, as mesmas informações. Vamos observar o Luiz, a Josita e a Francisca. Considerem que os três possuem o mesmo endereço. Logicamente, eles devem morar na mesma casa, devem ser pai, mãe e filha. Agora acontece o seguinte, por algum motivo, o endereço foi mudado. Não é a pessoa mudou de lugar. O nome da rua Prudente de Moraes deixou de ser Prudente de Moraes e passou a ser
Manuel Fonseca, o que é necessário fazer agora nesse banco? Em todos os locais onde existem Prudente de Moraes, deve ser realizada uma atualização. Em quantos locais esse endereço pode ter? Eu não sei. A gente não sabe quantas pessoas vão morar lá. Então você tem que fazer um processo gigantesco e não garante que você vai atualizar todos. Você pode esquecer algum. Lembra da situação do Prudente Moraes, que a pessoa escreveu errado? Muito provavelmente você não vai conseguir consultar aquela informação. Então, nessa situação aqui específica, você teria que atualizar todos e não haveria uma garantia. Logicamente, você novamente criaria uma inconsistência no banco. Por que isso acontece? Por que essas inconsistências acontecem? Porque a nossa tabela não foi bem planejada. Algumas pessoas que já têm uma prática no banco de dados já sabem o que fazer e já estão observando o problema, ok? A ideia aqui agora é a gente entender como nós podemos corrigir os problemas de forma que essas inconsistências não aconteçam ou elas sejam minimizadas, ok? E para isso nós vamos trabalhar então com as formas normais, beleza? A gente vai entender primeiro na próxima aula quais são os benefícios de trabalhar com as normalizações para depois entrar na mão na massa e como normalizar as tabelas, ok? Então a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.